Boa noite, meus irmãos e irmãs da Quinta Igreja e todos que acompanham aqui as lives nesse período de quarentena. E hoje o tema é disciplina. Por quê, como e com que objetivo a igreja deve disciplinar os desobedientes? A nossa fonte, nosso roteiro está adaptado a esse livro do Dr. Augusto Nicodemos, Cristianismo Simplificado, que temos estudado nas quartas-feiras. Na igreja você pode adquirir essa obra na Saraiva, na livraria Saraiva, a um preço bem acessível, a partir de R$11. O que é essa disciplina? A resposta é que a disciplina bíblica é o exercício realizado pela igreja para manter-se a igreja pura e ajudar os membros e as pessoas que estão a ela agregados a andar de maneira adequada diante de Deus. Colocar alguém sob disciplina não é somente deixar a pessoa no banco, tirar os cargos, excluí-la até de falar dentro da igreja, pregar. Não é só isso, é muito mais. Vamos ver hoje qual que é o alvo da disciplina de acordo com a Bíblia. E temos um texto aqui muito importante, que é o texto de Mateus 18, 15 a 17, onde muitas vezes as igrejas deixam de cumprir essa ordem. E temos em Mateus 18, 15 a 17, a maneira que deve ser tratado o irmão ofendido e aquele que ofendeu. Então Mateus 18, 15 a 17 nos fala assim: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e lhe chame a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate como gentil ou como cobrador de impostos. No contexto presbiteriano, trazer essa pessoa à igreja não é a igreja assembleia, o culto à noite, o IBD, não é isso. É trazer aos representantes da igreja, no caso são os presbíteros, é o conselho, o pastor e os presbíteros. Mas tem todo esse trâmite aqui, você vai até aquele que te ofendeu, você leva mais um, você tenta levar ainda mais 2 ou 3, para que ali seja declarado a posição dele, manifestado. Então, não conseguindo resolver, leve para a igreja. Então, o primeiro passo que nós temos aqui é chamar a atenção em particular. Não é a questão eu fiquei sabendo, eu vi, não gostei, conta para outro. Não, é particularmente a pessoa e até outra. Essa que ofendeu, essa que nos ofendeu. Então, chamar a atenção, como diz aqui o reverendo Augusto, o jeito que ele conversa, que ele fala com a gente, é chamar a atenção com base em um comitê pequeno. Nem ainda é o conselho, mas é assim, o representante daquela sociedade, aquele grupo de louvor, aquela reunião de oração, aquele onde pode nos ajudar. E depois levar à igreja. Então, tem várias oportunidades para a pessoa antes de ser disciplinada. Então, o objetivo é fazê-la refletir, pensar na gravidade dos seus atos e, quem sabe, ela se arrepender e retornar à igreja. O apóstolo Paulo aplicou esse princípio ensinado por Jesus. Quando? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele ali verifica que a igreja de Corinto não estava tratando um dos seus membros, um jovem ou um homem, não sabemos. Ele tinha uma certa influência, ele mantinha relações com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. E a igreja estava ali sendo conivente. E ele determina que no capítulo 5, 1 Coríntios 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não vou conversar muito aqui o que entrega alguém a Satanás, mas é tirá-lo da comunhão da igreja, da comunhão da liderança da igreja,
daqueles confortos que o Espírito Santo dá ao crente e deixá-lo ele sozinho, ou seja, ele sem amparo da igreja, ele sem a comunhão, para que ele experimente a falta que o seu erro causou a ele. Então ele tem que experimentar a excomunhão. E essa excomunhão não é uma excomunhão total, expulsão. Ele fica por tempo indeterminado pela ofensa que ele fez ao pastor, pelo que ele roubou, pelo que ele fez publicamente, pelo que ele mentiu, pela a ação dele pecaminosa. E na segunda carta aos Tessalonicenses, 3,14, há algo que os crentes muitas vezes não percebem. O crente que está sendo, o membro da igreja está sendo afastado da comunhão, ele está desobediente, ele não quer se arrepender. Olha só a recomendação, a ordem de Paulo aqui, 2 Tessalonicenses 3,14. Paulo diz que a igreja deve afastar aqueles que são desobedientes à palavra de Deus e não se associar a eles. Então a pessoa está sendo processada, disciplinada por um erro, e aí o crente fica visitando aquela pessoa, ouvindo os erros dele, concordando. Não, no caso a visita que tem que ser feita a essa pessoa é para a recuperação, sempre oração, ajuda, mas não participar dos mesmos erros dele, dos mesmos erros dessa pessoa. Então são algumas bases bíblicas. A igreja deve disciplinar, ela deve cuidar também dos membros que cometem vários pecados. Por exemplo, então surge uma denúncia de um filho que ele é crente, professou a fé, ele anda em rebeldia com os pais, está em desobediência, não chega no horário, não cumpre as suas ordens de casa, ele é um escandaloso. Já no Velho Testamento, Moisés já advertiu por meio do Senhor que o filho rebelde tinha que ser levado aos juízes, e se ele continuasse com esse pecado, deveria ser apedrejado. Então veja, hoje ninguém vai apedrejar filho, mas vai tirá-lo da comunhão e levá-lo, o caso, ao conselho. Então a disciplina não é somente a coisa escandalosa, mas alguma coisa velada até de uma família. A igreja também deveria chamar os membros que são maldizentes, fofoqueiros, e admoestarem no conselho, ou o membro que está sendo injuriado: você está falando mal de mim pela rede social, você está mentindo, você está dissimulando mentiras sobre mim, eu quero que você pare com isso. Essa pessoa também deve ser levada para a disciplina. Então a disciplina ajuda a pessoa a se arrepender. Às vezes as pessoas fazem afirmações como: quem somos nós para julgar uns aos outros? Não somos todos pecadores? É verdade. Mas a disciplina é para uma pessoa que não está arrependida. Então, quem não se arrepende deve ser julgado como malfeitor, como pecador. Quando a pessoa está andando em arrependimento, ela reconhece seus erros, ela não deve ser julgada, ela deve ser estimulada, deve ser exortada para que continue em santidade. Quando alguém peca continuamente, ela não está cumprindo aquilo com o qual ela jurou ser, eu posso dizer, ser fiel, ser irrepreensível. Ela está pecando, ela está precisando de advertência, e quando ela não recebe advertência, ela tem que arcar com as suas consequências. Então é preciso que outros servos de Deus que estão andando na disciplina do Senhor, ou seja, estão seguindo o Senhor, devem encaminhar aqueles que não estão. Isso não é julgamento, isso é amor, isso é disciplina, isso é correção. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que Ele possa fortalecer o seu coração, e que pense muitas vezes nos atos que nós cometemos, que podem nos levar à disciplina. Que o Senhor te abençoe. Amém.